que havia um cara muito rico, multimilionário, ele tinha uma grande fazenda, ele reuniu algumas pessoas para dar uma festa, talvez 1.500 pessoas, era uma grande festa, ele era muito festeiro, deve ter matado uns dois, deve ter matado vários bois, eu não sei quantos, e ia dar um churrasco, e de repente ele chamou os homens, separou os homens, e disse, eu quero ter uma conversa com vocês à parte, o chamou e os levou, e tinha uma piscina olímpica, uma piscina enorme, e mostrou a piscina a eles, e a piscina estava cheia de jacarés, eram jacarés ferozes, famintos, e então o homem rico disse assim, sempre eu faço uma festa e eu desafio aos homens, eu dou a metade do que eu tenho em bois ou em dinheiro, para o homem corajoso que pular nessa piscina, e nadar de uma ponta a outra, dessa ponta a outra, e todos ficaram olhando assim, e ninguém se manifestou, então eles começaram a saída, e de repente alguém lá dentro da piscina, e o cara nadou, e o jacaré queria pegá-lo, e abocanhava, e ele escapava de um, escapava do outro, e ele mergulhou, e muito cansado, ele chegou do outro lado, e o cara falou, meu Deus, nunca tivemos um cara tão corajoso aqui, você é o primeiro, o que você quer? Você quer a metade em bois ou em dinheiro? Ele disse assim, o que eu quero é descobrir quem foi o doido que me empurrou nessa piscina. Uau! Vamos lá, é só para te descontrair um pouco, você estava tenso. O primeiro versículo que eu li com você, versículo 11 do capítulo 23, diz que o Senhor deu um destino a Paulo, diga comigo, um destino. Deus disse, importa que assim como você testificou de mim em Jerusalém, importa que você vá a Roma. Era um propósito de Deus que ele fosse a Roma, que ele fosse a Itália, e que ele testificasse diante do imperador, diante de César. Ele tinha um destino traçado por Deus para ir para lá. Romanos 8, 28 diz que todas as coisas que acontecem contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Deus tem um propósito com as nossas vidas. Deus tem um propósito com a sua vida. Diga amém. Ninguém nasceu do nada, por nada, para nada. Deus tem um propósito e nós precisamos achar esse propósito. Em Cristo nós achamos esse propósito. Paulo só achou o propósito da vida dele quando ele recebeu Cristo como Salvador. Aleluia. Alguém diga aleluia. Então, Deus tem um plano para ele, que ele vai testificar do Senhor de Jerusalém, ele vai a Roma testificar a César. Agora no capítulo 27, acontece algo, ele se torna prisioneiro, ele estava preso por pregar o evangelho, mas como prisioneiro, ele ia cumprir o propósito de Deus. Ele diz, eu não sou prisioneiro de homens, eu sou prisioneiro de Cristo. Eu não sei quais são as circunstâncias que você vive, eu quero te dizer que se você está em Cristo, Deus tem o controle sobre todas elas. Amém ou não amém? E tudo que você vive vai contribuir juntamente para o bem, porque Deus tem um propósito. Agora ouça-me, ele está num navio, ele está indo para a Itália, ele está indo para Roma, ele está indo cumprir o propósito da vida dele. Ele sabe que tem um chamado, ele sabe que tem um plano claro, estabelecido, um plano de Deus. Diga comigo, um plano de Deus. Agora ouça-me, parece que há algo paradoxal. Se é plano de Deus, a gente pensa que vai ser fácil, mas o que ele enfrenta são ventos contrários. Diga quem está do seu lado, ventos contrários. A Bíblia diz que vieram ventos contrários e impedia a boa navegação. A Bíblia diz que os ventos foram intensificados e eles navegavam com dificuldade. Às vezes a gente parece que está assim, a gente está fazendo a coisa certa, mas em ventos contrários, a sua empresa, o seu casamento, os seus negócios, às vezes o seu chamado, o seu ministério, vem ventos contrários. Quem levanta esses ventos contrários?
É o inimigo. A Bíblia diz que eles navegavam com dificuldade e vagarosamente. Sabe, tem hora que a gente pensa que as coisas vão andar rápido, que as coisas vão ser ligeiras, mas a gente começa a ter dificuldades e as coisas começam a andar devagar e parece que as coisas não estão andando. Já aconteceu isso com você? Comigo já. Talvez está acontecendo com alguns de vocês hoje. As coisas que você achou que ia ser rápida, que está tudo certo, que a coisa boa, que você está sendo honesto e justo, que é Deus que te deu um sonho, que é uma bênção, mas as coisas parecem que estão indo devagar e ventos contrários. A Bíblia diz que veio uma grande tempestade, já não estava bem, mas aí veio uma não pequena tempestade, disse Paulo, diga comigo, não pequena tempestade, para piorar, digo grande tempestade. Sabe quando as coisas parecem caminhar e as coisas estão devagar e você está andando mais vagarosamente e não está indo como você gostaria, mas aí em vez de melhorar, o negócio ainda piora. Vem grande tempestade, vem maus rumores, vem notícias ruins, é uma luta, do nada se levanta, às vezes um copo d'água vira uma tempestade, e vem uma grande tempestade, parece que o casamento, a estrutura do casamento é abalada, parece que os negócios vai quebrar, parece que a doença vai tomar conta, parece que a morte é o destino. Escuta, a Bíblia diz que Paulo começou a orar. Diga comigo, Paulo começou a orar. Mas ouça-me, chegou um momento que eles ficaram dias, diga comigo, dias. Diga comigo, vários dias, que não viram nem sol, nem estrelas. Queridos, o que significa isso? Para um navegante há 2000 anos atrás, imagina a estrutura de, qual é a palavra? A estrutura científica, logística, eu queria falar, náutica, o que eles tinham de instrumentos, não tinha WhatsApp, tecnológica, é essa a palavra. Para um navegante no mar, um navio, ficar sem ver sol e sem ver estrela é uma calamidade. Porque se direcionavam por estrelas e pelo sol. É a bússola que eles têm. Diga comigo, sem direção. Sabe quando você tinha um sonho, tinha um destino, não, eu vou casar, é o casamento, eu casei, é minha família, eu vou servir a Deus, eu vou fazer as coisas direito, eu vou abrir o meu negócio, eu estou abrindo a minha empresa, sabe, eu estou entrando para a igreja, eu estou no ministério, eu tenho dons e talentos, que parece tudo bem, eu vou construir minha casa, eu comprei, eu estou no emprego novo, as coisas vão andar, aí as coisas começam a andar devagar, as coisas começam a não acontecer, vem ventos contrários, a tempestade fica mais forte, mas chega um momento que você não vê nem sol, nem estrela, que você fica sem norte. Alguém já ficou sem norte aqui na vida? Na navegação? Eu já. Sabe quando parece que o teto cai na sua cabeça e o chão também sai debaixo dos seus pés? Alguém já ficou assim? Eu já. Diga comigo, sem norte, sem ver estrela e sem ver sol. Mas ficar sem ver estrela um dia, ficar sem ver estrela uma noite, sem ver sol um dia, aparece uma ideia, aparece uma direção, ok, mas quando você fica vários dias sem ver norte, sem ver uma saída, sem ver um escape, era assim que estava Paulo. Quando ele está assim, sem ver o norte, sem ver sol, sem ver estrela, as coisas em vez de melhorar, só piorar, o Senhor falou com ele. Diga comigo, sem ver sol, sem ver estrela, mas o Senhor lhe falou. Ele diz, um anjo do Senhor, a quem eu sirvo e a quem eu pertenço, veio a mim, apareceu a mim e me disse que ninguém desse navio vai morrer. Vai perder navio, vai perder as coisas do barco, mas nossas almas e aqueles que estiverem aqui comigo não vão perecer. Diga comigo, uma palavra de Deus nos dá norte. A Bíblia diz que vários dias sem ver sol, sem ver estrela, perderam toda a esperança de se salvar. Você já perdeu toda a esperança de salvar-se?
Perdeu toda a esperança de salvar seu lar, sua família, seu casamento? Você já perdeu toda a esperança de salvar sua empresa, seus negócios, salvar seus filhos, salvar sua saúde? Paulo esteve assim. Muitos dias sem ver sol, sem ver estrela, a ponto de perderem a esperança. Estavam à deriva no mar, sem norte, sem rumo, sem direção. Mas ele orou, ele buscou a Deus, estiveram em jejum. E o anjo apareceu a ele e disse: ninguém vai perecer. Diga a quem está do seu lado: aconteça o que acontecer, enfrente a tempestade que enfrentar, mas você não vai perecer. Diga: Deus vai guardar você, Deus vai guardar a sua família, Deus vai guardar seus negócios, Deus vai guardar a sua vida, Deus vai guardar seu destino, Deus vai guardar a sua história. Aleluia! Quando você tem uma palavra de Deus, Deus hoje está te dando uma palavra, não vai perecer. Pode ainda a tempestade continuar, pode ainda ficar sem ver sol e sem ver estrela por algum tempo, mas você já tem a palavra no coração: não vou perecer. Diga quem está ao seu lado: pode ainda a tempestade continuar, pode ainda ficar alguns dias sem ver sol, sem ver estrela. Diga: mas no seu espírito, você já viu o sol da justiça, não vai perecer. Se fosse você, teria dado uma oferta de palmas. Não vai perecer. O Senhor lhe dá conforto. Diga quem está ao seu lado: o Senhor lhe dá conforto. A Bíblia diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Sua vara e seu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Diga glória a Deus. Deus te dá uma palavra: não vai perecer. Quando Deus falou isso comigo, eu saltei, eu dancei, eu falei: meu Deus, eu não vou perecer. Então tem essa palavra de esperança, ainda que você tenha perdido a esperança, de ter ficado sem ver sol, sem ver estrela. Volta a esperança para o seu coração. O salmista diz: volta minha alma ao seu repouso, porque o Senhor te fez bem. Não vai perecer. Você vai prevalecer. Amém ou não amém? Você vai prevalecer. Diga quem está do seu lado: a palavra do Senhor para você é que você vai prevalecer. Você vai chegar no seu destino. Amém ou não amém? Agora ouça-me. Depois do Senhor dar uma palavra para eles, o Senhor ainda deu uma palavra: tem uma ilha preparada, vocês vão chegar a uma ilha. Diga quem está ao seu lado: em meio à tempestade, no meio do oceano, tem uma ilha preparada para você. Não era Jerusalém, aliás, não era Roma ainda, onde era o destino, mas tinha uma ilha. Diga comigo: tinha uma ilha. E a Bíblia diz que o navio deu eles viram que tinha terra, tinha um continente por perto, e eles avistaram a ilha e nadaram até chegar a uma ilha, e ficaram na ilha até que o tempo melhorou, até que as coisas passaram, as tempestades passaram, porque eles chegaram numa ilha e foram recebidos naquela ilha. A ilha não era o destino deles. A Bíblia diz que Paulo orou pelos enfermos na ilha, e Jesus curou os enfermos. Todos os enfermos que estavam na ilha foram curados. Traziam a Paulo os endemoniados da ilha, e ele expulsou os demônios. Então houve um período que Paulo foi usado naquela ilha. Diga quem está do seu lado: a ilha preparada por Deus. Diga: Paulo foi usado lá. Paulo ministrou lá. A ilha era o destino dele? Se você seguir lendo os versículos, e eu li com você o versículo 9 e 10 do capítulo 28, diz que depois eles saíram da ilha em direção a Roma, e eles foram despedidos com honra. Diga comigo: despedidos com honra. Preste atenção, eu já vou encerrar, que eu preciso ser breve. Primeira coisa, eles estão com um destino para Roma. Mas no meio do caminho, devido à tempestade e os dias difíceis, eles deram numa ilha. Não era o destino deles, mas a ilha serviu de abrigo por um tempo. Diga comigo: a ilha serviu de abrigo por um tempo. Deus prepara certas ilhas para nossas vidas.
Nós precisamos entender as ilhas que Deus prepara. Às vezes um período que você fica desempregado, você está numa tempestade financeira, mas Deus prepara um freelance, ou um emprego, não é o emprego dos sonhos, mas é uma ilha, diga comigo, uma ilha, para me sustentar por um período. Quantos estão me entendendo? Às vezes você ainda não tem a sua casa, você morava de aluguel, aconteceu alguma coisa, você foi despejado, mas Deus preparou uma casa. Às vezes você teve que morar com a sogra. Eu conheço um casal, acho que eu já contei aqui sobre eles. Eles perderam o emprego, ambos, o marido e a esposa. Eles não tinham um emprego lá muito bom, talvez um salário médio de R$2.000 cada um. Mas eles moravam de aluguel e eles perderam o emprego. Quando eles perderam o emprego, eles sabiam que não podiam manter a casa alugada, como eles iam pagar? O sogro ofereceu lugar para eles, eles foram morar com o sogro. Ninguém gosta de morar com sogro e com sogra. Claro que não. Quem casa quer casa, é ou não é? Mas foi a porta que foi aberta para eles. Diga comigo, uma ilha. Naquela ilha ali que eles estão morando com o sogro e a sogra, eles pegaram o dinheiro da indenização deles. Eles foram em São Paulo e compraram vasilhas de plástico para vender a R$1,99. Alguém já deve ter me escutado contar isso. Eles disseram, vamos fazer uns folhetos e vamos vender R$1,99. E aí não tinha loja, eles arrumaram uma barraca, uma banca, na garagem, diga comigo, na garagem do sogro. Eles tiveram criatividade, era uma ilha, escuta, e aí eles tiravam o Fusca lá da garagem, e botava a banca, e a esposa ficava atendendo ali, e o esposo saía para distribuir folhetos, R$1,99, R$1,99, escuta, depois da garagem, eles alugaram uma lojinha. Hoje, para encurtar a conversa, eles devem ter umas 13 ou 14 lojas, a última vez eram 13, hoje, há 2 anos atrás, aliás, que eu estive com eles, eles entregavam de dízimo R$150 mil por mês na igreja deles. Diga comigo, uma ilha que Deus deu um destino a eles. Às vezes, numa ilha, Deus vai abrir o caminho para o seu destino. Diga quem está ao seu lado, a ilha não é o seu destino, mas numa ilha, Deus pode abrir um caminho para o seu destino. Amém ou não amém? A ilha é temporária, eles não moram mais na casa do sogro. A casa do sogro foi só uma ilha. Sabe onde eles moram hoje? Uma cobertura de frente para a praia, no Espírito Santo. Que a cobertura deles, acho que eles compraram as outras coberturas, virou uma cobertura só, todo o prédio, uma cobertura deles. Tem um piscinão na cobertura, tem uma churrasqueira imensa na cobertura, é um apartamento que não tem não sei quantas suítes. Às vezes eu fico lá, quando eu prego lá, eles me ligam, não, fica aqui, pastor Jacó, e eu fico com eles, eu fico até constrangido às vezes lá. Eles me tratam como um rei. E eles falam para mim, não é por sua causa, é por causa da sua mensagem, é por causa de Jesus. Eu falo, então, glória a Jesus. Mas eu achei tremendo o testemunho deles. Talvez hoje você está numa ilha. Não é o seu destino. Talvez hoje você está na casa emprestada, mas amanhã você pode estar numa cobertura. Talvez hoje você está num subemprego, mas amanhã você pode ser o dono de uma grande empresa e dar emprego para outros. Amém ou não amém? Talvez hoje você está sem ver sol, sem ver estrelas, mas Deus vai falar com você. Você não vai perecer, você vai cumprir o seu destino. Diga quem está ao seu lado, Deus vai fazer você chegar no seu destino. Você crê? E o seu destino é vitorioso. O seu destino é milagre, o seu destino é alegria, o seu destino é realizar sonhos, o seu destino é formatura, o seu destino é pagar suas dívidas, o seu destino é andar de cabeça erguida, o seu destino é falar do amor de Deus para os outros, o seu destino é uma vida transformada. Em nome de Jesus, fica de pé comigo, em nome do Senhor Jesus.